Olá a todos, meu nome é Guilherme da YouTools. Nessa videoaula nós vamos falar a respeito da camada de rede do protocolo Radioin. Então, nosso estudo ele vai se concentrar aqui na aba NET, na camada NET, que é a camada de rede aí do nosso protocolo. Então, a ideia aqui é sempre a mesma, pessoal. Nós vamos explorar aí variáveis e funções e recursos encontrados aqui na camada de rede. Então, nós vamos entender aí como que a coisa funciona. Tá? Beleza. Ok, pessoal, vamos a headers primeiro, tá? Como sempre aí. Então aqui nós temos a declaração da classe NET, né? A classe de camada de rede. E aqui você tem apenas variáveis e funções públicas. Tá? Você não tem nenhuma variável ou função do tipo privada. Então vamos lá. Públicas, quem que são aqui? A função de inicialização, como sempre aí. A função send, para que o pacote ele desça a pilha de protocolo, receive para subir a pilha de protocolo, e essa outra funçãozinha aqui, pessoal, que é a swap address, que é simplesmente para você fazer um swap de endereços, né? Uma troca de endereços. E algumas aplicações aqui, não necessariamente na aplicação padrão do Radioino, mas a gente já deixou isso aqui para vocês, né? Caso seja necessário aí você fazer simplesmente uma troca de endereço, a função já está aí para que aconteça isso. Tá? E aqui você tem uma função do tipo byte que diz respeito aí ao seu endereço na rede. Então, se você está numa rede de sensores, cada nó sensor dessa rede ela terá um endereço próprio. Tá? E a camada de rede própria já está dizendo, né, pessoal? É necessário aí que numa rede de sensores, assim como numa rede de computadores, você tenha o seu endereço próprio. Beleza? E vamos agora, de fato, à aba NET. Né? Aba NET. Beleza. Aqui, no construtor de camada de rede, né, você tem simplesmente a declaração, não a declaração, né, a atribuição de um valor aí para a variável my_addr. Nesse caso aqui, você está atribuindo 1, então ele vai ser o endereço 1, né, é o nó sensor 1 da sua rede. Tá? Aqui na inicialização na rede, na camada de rede, não tem nada para se fazer, a não ser que você queira implementar alguma coisa, mas como padrão a gente deixa assim, tá? Mas é perfeitamente flexível e modificável isso. O swap de endereços, pessoal, é simplesmente para você trocar o endereço, né? Então, você recebe um pacote de uma base, por exemplo, ou de um outro dispositivo, e eventualmente talvez você queira simplesmente trocar o endereço e fazer com que ele desça a pilha de protocolos e simples assim. Tá? A função .send, que está aqui, ela é simplesmente para você enviar o pacote aí para descer a pilha de protocolos. Né? Você vai descer aí para a camada MAC. Beleza? E aqui a função receive, que é a função mais importante do nosso código aqui, tá? Para que a gente possa entender aí o que de fato está acontecendo. Vamos pensar o seguinte, ó. O pacote ele chega aqui pela camada física, né? Ele chega aqui. A camada física envia o pacote para a camada MAC, que por sua vez envia o pacote para a camada de rede. Tá? Então, portanto, nós fizemos esse caminho, né? Estávamos na camada física, fomos para a camada MAC e agora estamos na camada de rede. Quando nós estivermos aqui, pessoal, você vai invocar a função net.receive. Então nós vamos cair exatamente nessa funçãozinha aqui. Então, vejam só o que está acontecendo aqui. Ó. Essa condicional, ela basicamente é uma pergunta que o nosso sensor está fazendo para ele mesmo. O que ele está perguntando aqui? O pacote de dados que chegou aqui é para mim? Essa informação é para mim? Como assim? Esse PKT aqui, apontando para esse byte do pacote aqui, ele é o endereço do destino, tá, da informação. E aí ele está perguntando aqui, está fazendo uma comparação, se esse valor aqui é igual ao meu endereço. Né? E se for igual ao meu endereço, ele simplesmente troca os endereços de destino e fonte e passa o pacote para cima. Ou seja, ele passa o pacote aí para a camada de transporte. Agora vamos entender melhor aqui a respeito de quem que são esses caras, tá? NetHDR0 e NetHDR2. Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui e isso vai ficar muito mais claro, tá, pessoal? São 2 bytes aqui que nós, por padrão no Radioino, nós deixamos selecionados.
que são os bytes 8 e 10. Tá? Esses são os dois bytes aqui para endereço. Tá? O byte 8 é o endereço de destino, ou seja, para quem é a informação. E o byte 10 é o endereço da fonte, ou seja, quem mandou a informação. Tá? Quem mandou a informação. Esse byte 8, pro Arduino aqui, se vocês observarem, é esse NET HDR 0, né, que é essa posição aqui. O pacote, só não custa lembrar, ele está definido aqui, no type def struct, né, essa aqui é a estrutura do nosso pacote de dados, de 52 bytes. E nós estamos falando aqui dos bytes de cabeçalho da camada de rede. Tá? Então, beleza. Só pegando aqui, né, NET HDR, só vou copiar igualzinho. Então, esse cara aqui é o NET HDR na posição 0. Até fazer um divisor aqui. E o byte 10 é o NET HDR na posição 2. Na posição 1 seria o byte 9 aqui, né, que está aqui no meio. Vou até apagar ele aqui para não fazer nenhuma confusão. Tá. E aí, pessoal, o que está acontecendo? No byte 8 do pacote, está o destino. Então, vamos imaginar que a base enviou uma informação e essa informação é para o nosso sensor 1. Então, vamos supor que esse cara aqui seja o nosso sensor 1. Né? Então, o que ele vai fazer aqui? Lá nessa condicional, na camada de rede, ele vai fazer uma verificação aqui no byte 8, que é exatamente esse if que está aqui. Então, ele está perguntando, ó, será que essa posição no pacote aqui, né, que a fonte enviou, é igual ao meu endereço? Se for igual ao meu endereço, ele vai fazer o que a gente chama aqui de swap de endereços, né? Ele vai simplesmente trocar os endereços. Por quê? Porque como o pacote de fato agora é para ele sabe que o pacote é para ele precisa trocar os endereços, porque agora ele vai ser a fonte. É ele que vai enviar a informação. Então, eu tenho que trocar, porque o destino vai virar a fonte e a fonte vai virar o destino. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Na ida, né, eu posso até fazer um outro desenho aqui. Na ida do pacote, desenhar assim, na ida, eu tinha a base é a fonte, e o sensor é o destino. Agora, na volta, é o contrário. Por quê? Porque agora a base ela vai ser o destino. Né? Então, o sensor ele passa a ser a fonte, né? E a base passa a ser o destino. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, pessoal, ó, se vocês repararem. Né? Então ele está atribuindo aqui que o byte 8 recebe o que estava no byte 10, ou seja, eu estou colocando agora no byte 8 o endereço da base, e no byte 10, que é o que agora de fato é a fonte, né, ele vai atribuir o valor da minha variável, né, que é o endereço do meu nosso sensor. E finalmente ele passa o pacote para a camada superior, que é a camada de transporte. Beleza? Então, basicamente aqui na camada de rede, pessoal, nós fazemos esses cheques de endereço. Tá? É o cheque de endereço, verificando se o pacote é de fato para mim. Agora, tem um negócio que a gente gosta muito de comentar, que é o seguinte. Nesse código, no protocolo Arduino, tem um recurso aqui que nós chamamos de cross-layer. O que significa isso? É um cheque de endereços aqui. Cross-layers é basicamente uma camada, assim, a função que deveria ser executada numa camada está sendo executada em outra camada. Tá? Então, nós estamos fazendo um cheque aqui na camada física, nós estamos fazendo um cheque de endereço aqui também. Verifiquem aqui, pessoal. Verifica se o endereço do pacote é para mim.
Tá? Então, mas você pode perguntar, né? Por que eu estou fazendo um cheque de endereço aqui na camada física? É porque aqui, pessoal, nós tivemos um problema no protocolo Arduino e esse cross-layer aqui, ele corrige esse problema. Agora, que problema é esse? Tá? O problema é o seguinte, quando você... por exemplo, supondo que esse pacote seja um pacote de sleep, tá? Um pacote de sleep, um pacote para o nosso sensor dormir. Até ele chegar na camada de rede, ele teve que passar pela MAC. E se ele passou pela MAC, ele fez o sistema dormir. Só que aqui é o seguinte, ele vai fazer todos os nossos sensores da rede dormirem. E a gente não quer isso. A gente quer que apenas um nosso sensor da rede durma, né? Porque a gente está fazendo um ponto a ponto, ele não é um broadcast nesse caso, ele é uma comunicação ponto-multiponto, então é a base falando com apenas um dos sensores da rede. Né? E do jeito que estava aqui, se isso aqui, por exemplo, não existisse, né, ou estivesse comentado, quando você recebe um pacote de sleep e você tem uma rede, por exemplo, de 10 sensores, todos os nossos sensores da rede vão dormir caso você envie uma informação para um deles. Né? E fazendo dessa forma, pessoal, para os nossos sensores que tem um endereço aqui que não é de fato para receber o pacote, né, porque aqui é um cheque de endereço, né, ele está verificando se o pacote é para ele simplesmente retorna um erro e mata o pacote, né, descarta o pacote. Isso para os nossos sensores que não deverão receber as informações. Então é um cross-layer aí que vale muito a pena falar, comentar. Beleza? Então, em resumo é isso, nós aprendemos aí um pouco mais a respeito da camada de rede, algumas funções e variáveis e, de fato, o porquê que a camada de rede é tão importante, né, para fazer esse cheque de endereços, para verificar aí se o pacote é para o nosso sensor ou não. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção aí, pessoal. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, um forte abraço e fiquem com Deus.